Vamos esboçar os gráficos das funções hiperbólicas, mas antes é importante observarmos que o seno hiperbólico é uma função ímpar e que o cosseno hiperbólico é uma função par. Lembre-se, uma função é ímpar quando f de x é igual a menos f de menos x. Isso significa que o gráfico da função é simétrico em relação à origem do sistema de coordenadas. E uma função é par quando f de x é igual a f de menos x. Isso significa que a função é simétrica em relação ao eixo y, ou melhor dizendo, o gráfico da função é simétrico em relação ao eixo y. Você pode conferir isso algebricamente aí. Mas vamos ver por que isso faz sentido olhando para a hipérbole unitária. Lembre-se, nós temos como definir o cosseno hiperbólico e o seno hiperbólico usando aqui a hipérbole unitária. Justamente por isso, funções hiperbólicas. Então, se eu tenho aqui um certo ponto P de coordenadas x e y, eu posso fazer aqui um segmento da origem até o ponto P, que vai determinar um setor hiperbólico que tem uma área, vamos dizer, t sobre 2. Então, nesse caso, nós podemos dizer que a coordenada x do ponto P é igual ao cosseno hiperbólico do dobro da área e que a coordenada y do ponto P é igual ao seno hiperbólico do dobro dessa área. Isso nós já vimos no vídeo de introdução, só recapitulando aqui. É uma outra definição para o cosseno hiperbólico e para o seno hiperbólico, e é uma definição equivalente a essa definição algébrica aqui em cima. Agora, e se eu quiser saber o caso de uma área negativa? Bom, área negativa, área com sinal, significa, no caso, uma área abaixo do eixo x. Então, se eu quero saber o caso de uma área menos t sobre 2, nós vamos ter um ponto P simétrico a esse ponto P aqui. Vamos chamar de ponto P'. Lembre-se, a hipérbole unitária, toda ela é simétrica em relação ao eixo x. Então, é só nós traçarmos aqui uma reta vertical e vamos ter o ponto P' na hipérbole. E esse ponto P' vai definir um setor hiperbólico de área menos t sobre 2. E, portanto, a coordenada x desse ponto P', que está a coordenada x, a coordenada y está aqui, vamos chamar de y'P'. A coordenada x e P' vai ser igual ao cosseno hiperbólico do dobro dessa área. O dobro de menos t sobre 2 é menos t. E a coordenada y do ponto P' vai ser igual ao seno hiperbólico do dobro da área. Bom, mas observe que a coordenada x de P' é exatamente igual à coordenada x do ponto P, devido a essa simetria da hipérbole unitária. Certo? A coordenada x do ponto P é igual à coordenada x de P'. Então, o cosseno hiperbólico é uma função par. Eu troquei o sinal aqui, mas o valor não se alterou. Continuou sendo a mesma coordenada x. Agora, no caso da coordenada y, eu troquei o sinal de t para menos t, e o y também trocou de sinal. O módulo é o mesmo. Essa distância é igual a essa distância aqui. Só que o sinal está trocado. Aqui nós vamos ter um valor claramente negativo. Y de P' claramente é um valor negativo. Então, a função seno hiperbólico de t é uma função ímpar. Eu troco o sinal de t para menos t e a função inteira troca de sinal também. Então, faz sentido, olhando aqui para a hipérbole, que o seno hiperbólico de t seja uma função ímpar e que o cosseno hiperbólico de t seja uma função par. Bom, mas nós já enrolamos bastante e vamos para os esboços. Então, vou fazer um eixo x aqui e um eixo y. Eu quero fazer o esboço das funções. Y é igual a f de x, que é igual ao seno hiperbólico de x. Seno hiperbólico de x é 1 meio vezes z na x, menos 1 meio vezes z na menos x. E também quero a função y é igual a g de x, que é igual ao cosseno hiperbólico de x, que é igual a 1 meio e na x mais 1 meio e na menos x. Então, observe que as duas funções envolvem uma combinação de 1 meio e na x e 1 meio e na menos x. Só que aqui nós temos um menos e aqui um mais. Então, vamos fazer os gráficos dessas duas partes primeiro. Então, começando com o gráfico de 1 meio vezes e na x. Bom, esse é bem fácil, é a função exponencial e na x, só que multiplicada por 1 meio. Então, é algo mais ou menos assim. Encosta no eixo y quando y é igual a 1 meio. E a função y é igual a 1 meio e na menos x vai ser simplesmente simétrica a essa em relação ao eixo y. Então, é algo mais ou menos assim. Vai se aproximando cada vez mais de zero aqui. Também encosta no eixo y quando x
é igual, aliás, quando y é igual a 1 meio, certo? Era para ser bem simétrico, mas enfim, ficou meio torto. Não sou um bom desenhista. Agora, a função seno hiperbólico de x, vamos fazer o gráfico em branco, é o gráfico rosa menos o gráfico azul. É 1 meio e na x menos 1 meio e na menos x. Então vamos começar aqui quando x é zero. Quando x é zero, os dois gráficos são iguais a 1 meio. Então o seno hiperbólico de x vai ser igual a zero. Agora, conforme o x vai aumentando, o gráfico rosa é maior do que o gráfico azul. Então o seno hiperbólico de x vai ser positivo. Ele vai aumentando, aumentando, aumentando. E conforme x aumenta cada vez mais, o gráfico azul se aproxima cada vez mais de zero. Portanto, ele vai se tornando desprezível e a função seno hiperbólico de x se aproxima cada vez mais do gráfico de 1 meio e na x, do gráfico rosa. Então, é algo mais ou menos assim. E lembre-se de que é uma função ímpar, então a parte para a esquerda aqui vai ser simplesmente simétrica a essa em relação à origem. Então, é algo mais ou menos assim. Esse é o gráfico da função seno hiperbólico de x. Agora vamos ver a função cosseno hiperbólico de x. Nesse caso, é só somarmos os gráficos rosa e azul. Então, quando x é igual a zero, os dois gráficos valem 1 meio, então o cosseno hiperbólico de zero vai ser igual a 1. Só somar 1 meio mais 1 meio é 1. Conforme o x vai aumentando, eu vou somando os dois gráficos, nós vamos ter algo mais ou menos assim. E o gráfico azul vai tendendo a zero, portanto, eu posso ignorar, ele fica cada vez mais desprezível, eu não posso ignorar ele, claro, mas o cosseno hiperbólico de x vai se aproximando cada vez mais do gráfico rosa, porque o azul vai se tornando mais próximo de zero. E aqui para a esquerda é a mesma coisa, porque a função é simétrica em relação ao eixo y, a função é par. Então o gráfico tem um formato mais ou menos assim. Ele é sempre maior ou igual a 1. Esse gráfico é uma curva chamada de catenária, que tem várias aplicações na física, mas que agora não vem muito ao caso. É só para você ficar sabendo. Agora vamos esboçar o gráfico da função tangente hiperbólica de x. Vou usar aqui a cor laranja, talvez. Então, tangente hiperbólica de x, que é igual ao seno hiperbólico de x sobre o cosseno hiperbólico de x. Bom, em primeiro lugar, observe que esse valor, o valor da tangente hiperbólica de x vai ser sempre menor do que 1. Porque a função seno hiperbólico de x nunca é maior do que o cosseno hiperbólico de x. Aqui você já vê pelo próprio esboço, o gráfico amarelo está sempre acima do gráfico branco, mas aqui nós temos um sinal menos, aqui nós temos um sinal mais. Então o cosseno hiperbólico de x é sempre maior do que o seno hiperbólico de x. Além disso, a função tangente hiperbólica de x vai ser sempre menor do que o próprio seno hiperbólico de x, porque o denominador cosseno hiperbólico de x é sempre maior ou igual a 1. E se eu pego um número e divido por algo que é maior ou igual a 1, o resultado é sempre menor do que aquele número. E é melhor falar menor em módulo, certo? Porque nós vamos ter uma parte aqui em que a função tangente hiperbólica vai ser negativa. Mas então, o gráfico vai ser algo mais ou menos assim. Quando x é igual a zero, tangente hiperbólica de x é zero, certo? Porque o numerador é zero. O gráfico vai ser mais ou menos assim. Ele está abaixo do gráfico branco, porque a função é menor do que o seno hiperbólico de x. Ele vai aumentando, aumentando, mas ele nunca chega a passar da reta y é igual a 1. Certo? Porque o numerador é sempre menor do que o denominador. Então o gráfico é algo mais ou menos assim. E a função tangente hiperbólica de x é uma função ímpar, então vai ter o gráfico simétrico em relação à origem. Aqui para a esquerda vai ser a mesma coisa, mais ou menos assim, e nós vamos ter como assíntota a reta y é igual a menos 1. Então nós podemos dizer que a imagem da função é igual ao intervalo aberto de extremos menos 1 e 1. Mas ela nunca vai chegar nem no 1 e nem no menos 1, porque o módulo do numerador é sempre menor do que o denominador. Então, era isso por esse vídeo, eu espero que você tenha gostado. No próximo nós vamos ver os gráficos das funções cotangente hiperbólica, secante hiperbólica e cossecante hiperbólica. Até lá então!